Escola José Maria Moraes e Silva. Disciplina Artes, professor Fernando Maciel. Artes Visuais. A arte e a ancestralidade. Fala, galera do nono ano A, B, C e D, aqui da Escola José Maria Moraes e Silva. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje começamos nossa primeira aula virtual e iremos retomar nossas aulas dadas antes da pandemia. Então, força, foco, que vai dar tudo certo. O assunto que nós vamos estudar está no capítulo 1 do livro Mosaico Arte. Trata de a arte e a ancestralidade, dos autores B.A. Meira, Rafael Presto, Silva Solter, Tayana Machado e Ricardo Illiar. É um livro que tem a ancestralidade como tema em todas as obras de arte. Vamos entender um pouco de ancestralidade e saber por que ancestralidade é importante para as obras de arte. Atualmente, os mesmos produtos, incluindo os culturais, são oferecidos em vários países. Os autores estão tratando aqui como se a cultura fosse um produto e que pode ser consumido como qualquer outro produto em um supermercado, por exemplo. A globalização da economia levou à internacionalização dos padrões de consumo. Então, quer dizer que hoje, em qualquer lugar do mundo, você pode consumir da mesma maneira que você consome aqui no Brasil todo tipo de coisa. Hoje é possível encontrar equipamentos eletrônicos, peças de vestuários, filmes, programas de televisão, músicas e alimentos iguais em diferentes regiões do planeta. Esse processo pode se transformar em uma ameaça às diversas identidades culturais. Nós aqui no Brasil consumimos cultura de outros países. Assim, quando a gente vai a outros países e consumimos cultura de outros países, por exemplo, aqui no estado do Pará, comemos pizza, a gente come comida japonesa, comida espanhola, comida árabe e outras que eu não lembro agora. E quando vamos para esses países, consumimos cultura brasileira. Por isso, alguns grupos sociais têm procurado retomar em suas origens aquilo que os distingue: o contato com as origens culturais, conectar-se à ideia de ancestralidade e promover e valorizar a identidade cultural. Ora, isso é muito importante, porque ancestralidade é uma volta ao passado, é voltar às origens, é saber de onde viemos, é saber sobre nossos antepassados, para a gente entender o hoje. Por isso que alguns grupos sociais, algumas pessoas, priorizam isso como forma de preservar a identidade cultural. Perceba como a globalização está destruindo isso. Está fazendo como se fosse uma coisa única. Por exemplo, a língua inglesa está sendo padronizada no mundo inteiro. A linguagem de uma determinada cultura está se perdendo. A globalização, aos poucos, vai mantendo um padrão social. E isso não é bom, porque as pessoas perdem suas características e sua identidade, que é primordial em uma cultura. Por isso, estudar e reconhecer a relevância dos saberes locais e ancestrais tem sido uma estratégia recorrente na arte contemporânea. Então, a arte contemporânea é a arte atual.
trabalha com temas atuais, mas apesar de ser atual, ela busca isso, manter a ancestralidade. Senão, a arte não entende a arte atual. Se você não voltar às origens, você não conseguirá entender o que está acontecendo hoje. A ancestralidade também é trabalhada na arte contemporânea. E nós vamos ver isso ao longo de nossas aulas. A ancestralidade é também um assunto transdisciplinar, pois o estudo das culturas envolve os saberes de diversas áreas do conhecimento. O que você vai estudar neste livro se relaciona com assuntos estudados em outras disciplinas. A ancestralidade é voltada ao passado. Voltar às origens é importante para a gente entender, por exemplo, uma determinada região, se ela é quente ou fria, o clima, o relevo, que tipo de vegetação que tem no local. Tudo isso influencia na cultura, no jeito que as pessoas se vestem, no jeito que as pessoas se adornam, no jeito que a pessoa constrói sua casa, a religiosidade dela, que também está muito junto com essa questão cultural e influencia muito a cultura. Também depende do local onde você mora, a história de vida daquela sociedade, as influências culturais que aquela sociedade teve. Então a gente trabalha com a geografia, com a história, com a ciência, com a matemática, já que as construções arquitetônicas também é uma questão cultural e a linguagem, o idioma. Todas as disciplinas fazem parte desse mesmo contexto cultural. Por isso que a diversidade cultural e a ancestralidade também é um tema transdisciplinar. Então, o que você vai estudar neste livro se relaciona com assuntos estudados em outras disciplinas. Narrativas visuais. Agora sim, galera. Fizemos uma introdução sobre o que é ancestralidade, que é o tema central desse livro. Agora sim, agora nós vamos começar a falar das narrativas visuais. Neste capítulo, você vai conhecer obras de arte produzidas em diferentes contextos e refletir sobre a relação entre as artes visuais e o ato de contar histórias. Vou explicar. Neste capítulo, vocês poderão relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética, e também analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, problematizando as diversas categorizações da arte. A arte e indústria cultural. Perceba que as imagens e as questões apresentadas nessa aula são fatos que estão imersos cotidianamente em histórias míticas, contos tradicionais e narrativas ficcionais, que são transmitidas de diferentes maneiras entre as pessoas. Diferentes formas de narrativas estão presentes na arte contemporânea. Por exemplo, vocês já leram histórias em quadrinhos? Assistem a animes, seriados, novelas, filmes, ou mesmo interagem com colegas por meio de jogos digitais em que podem construir narrativas coletivamente? Todas essas narrativas são formas de narrativas ligadas à indústria cultural, onde a coisa mais importante nesse mercado é o consumo.
Agora, fica aqui uma reflexão. Você acha que esse tipo de entretenimento produzido por essas empresas exerce algum tipo de domínio ideológico sobre a juventude por meio dessas narrativas? As narrativas dos filmes, histórias em quadrinhos e animações que trazem enredos maniqueístas, ou seja, que opõem o bem e o mal de forma rasa e infantilizam os jovens, como por exemplo os heróis das HQs. Imagens que contam histórias. Nesta imagem, pode-se ver a ilustração do fundo de uma taça usada na Grécia Antiga. A imagem conta a história de quando Dionísio, o deus do vinho, foi raptado por piratas e transformou o mastro da embarcação em uma videira. Assustados, os marinheiros pularam no mar e Dionísio os transformou em golfinhos. Ezequias, o artista que pintou essa taça, sintetizou em uma única imagem essa história, que já era bem conhecida por seus contemporâneos. Vou explicar. Em algumas culturas, especialmente naquelas em que não há escrita, as histórias costumam ser ensinadas oralmente, de geração em geração, na forma de poemas, conto e canções, além de se perpetuarem por meio da oralidade. Essas narrativas podem ser transmitidas por imagens, como a ilustração do artista grego Ezequias. Veja que desde tempos remotos, fatos, mitos e histórias também são temas de trabalhos artísticos. Heróis de diferentes culturas e suas conquistas foram eternizadas diversas vezes em pinturas e esculturas, que estão preservadas em museus ao redor do mundo e, frequentemente, são objeto de estudo. Ainda hoje, muitas histórias são contadas por meio de imagens, porém de modo mais diversificado, incluindo outros tipos de narrativas visuais, como as histórias em quadrinhos, por exemplo. Uma modalidade de quadrinhos que se destaca atualmente é o mangá. O mangá é o anime, como são conhecidos os desenhos animados produzidos no Japão. Foram criados no pós-guerra no Japão e, posteriormente, tornaram-se produtos da indústria cultural global, movimentando o mercado que atrai adolescentes e jovens para eventos em várias cidades do mundo. Para melhor convivência multicultural, em 2003, no Japão, em Nagoya, nasceu um evento que juntou cosplays do mundo inteiro, sendo nomeado como World Cosplay Summit, o famoso WCS. Mas afinal, o que é o World Cosplay Summit? É um evento de cosplay realizado no país onde nasceu o mangá. O cosplay surgiu quando jovens do mundo inteiro que amam anime e mangá perceberam que só ler e ver seus personagens favoritos não era o suficiente, quando então decidiram que iriam se vestir e se transformar em seu personagem. Agora, observe algumas narrativas visuais apresentadas a partir da técnica de pintura. No afresco Natividade, Giotto pintou as cenas da história da vida de Cristo.
O pintor italiano revolucionou a pintura no final da Idade Média, quando retomou o interesse por representar o espaço com ilusão de profundidade existente na Antiguidade Clássica. Na pintura em técnica a fresco, que é um tipo de pintura feita sobre uma base de massa ainda molhada, o artista narra o nascimento de Jesus. Vemos o telhado que abriga Maria e o menino Jesus, representado em perspectiva. Dê uma olhada mais aprimorada e veja o que mais Giotto revela sobre o nascimento de Cristo nessa imagem. Por exemplo, Giotto mudou a concepção da pintura no final do século XIII, ao explorar a técnica da representação da profundidade do espaço, o que mais tarde recebeu o nome de perspectiva. Em seus afrescos, as figuras, Cristo, anjos e personagens comuns são pintadas na mesma escala e com expressões distintas e individualizadas, o que não acontecia na pintura medieval ocidental. Outra coisa, apesar de utilizar proporção e escala em alguns elementos, a articulação entre eles na pintura não busca a verossimilhança. Também observe o chão e o fundo da cena. A disposição das pedras e a distância entre elas não obedece à mesma razão da perspectiva do coxo, do telhado e dos personagens. Em resposta à encomenda do governo imperial, o artista paraibano Pedro Américo apresentou a grande tela Batalha do Avaí, que retrata um episódio da Guerra do Paraguai, ocorrida em 1868. Nesta pintura em óleo sobre tela, o artista organizou uma composição com vários focos de interesse, construindo o confuso cenário de uma batalha. As cenas que compõem o quadro relatam a complexidade da guerra por meio de personagens conhecidos, como o Duque de Caxias, que comanda os soldados montado em seu cavalo, e de heróis anônimos que morrem com gestos dramáticos. Observe que no primeiro plano, à direita, vê-se ainda uma carroça de camponeses, que, em desespero, tenta escapar da violência do conflito. A pintura pode levar um longo tempo para ser apreciada. Mas veja como toda composição consiste em uma somatória de discursos visuais, que reúne desde a visão oficial do imperador, orgulhoso da vitória, até o sofrimento imposto pela guerra aos civis. Então, eu pergunto, na opinião de vocês, o que há de interessante na composição de uma narrativa com visões variadas? Por que acha que o artista optou por essa estratégia? Essa é a primeira parte da nossa aula. Na próxima continuaremos o assunto. Agora é com vocês. Reflita sobre o assunto e sobre as formas de narrativas visuais. Procure responder as questões abaixo. Compartilhe suas opiniões com os colegas, mas veja bem, de modo virtual. As questões abaixo podem ajudá-lo a entender melhor o assunto. Quero que respondam e enviem para mim. Primeira questão. Das formas de narrativas visuais apresentadas, qual é a mais interessante? Por quê? Segunda questão.
Como você classificaria a linguagem dessas narrativas? Terceira questão. Do ponto de vista da narrativa, como os temas tratados nessas obras podem ser classificados? Quarta questão. Escreva um texto com base em um dos quadrinhos, ilustrações ou pinturas apresentados. Você pode inventar uma história, criar um diálogo, dar continuidade à narrativa da cena escolhida ou apenas descrever o quadro ou a cena. Então, essa foi nossa aula de hoje. Na próxima aula teremos mais exercício. Espero ter esclarecido o assunto para vocês. Fiquem tranquilos. Quero deixar uma reflexão para vocês. Vá em frente, sem medo, porque viver será sempre o maior desafio de sua existência. Enquanto acreditarmos em nossos sonhos, nunca nos faltarão forças para lutarmos por eles. Porque suas ações determinam seu futuro. Estude, dedique-se aos seus sonhos para amanhã os realizar. É isso aí. Fiquem certos que nós, professores da Escola José Maria, estamos aqui juntos com vocês nesse momento difícil para todos. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima aula.